Nesse vídeo a gente vai entender o planejamento estratégico da gestão de pessoas. Para entender essa questão, a gente tem que entender que a gestão de pessoas está dentro de um ambiente dinâmico e competitivo, ou seja, as coisas estão mudando, se transformando. As primeiras mudanças estão relacionadas ao cenário mundial. Depois, as mudanças e transformações na função de RH e, obviamente, os desafios para o terceiro milênio, que é o que a gente chama dos anos 2000, tá certo? Que nós estamos em 2020, obviamente. Então, primeira coisa, quais são os períodos que ocorreram essa questão relacionadas, primeiramente a RH e depois quando a gente houve a migração para a gestão de pessoas. Primeiro, o período logo após a Revolução Industrial, que se estendeu até 1950. Então, qual foi sua maior característica? A intensificação do fenômeno da industrialização em amplitude mundial, antes a produção era muito artesanal, o surgimento de países desenvolvidos ou industrializados. Então, essa era industrial clássica, ela tem uma característica muito específica da questão do desenho mecanístico. Então, o que é isso? É em que as pessoas elas são equiparadas às máquinas em termos de produtividade. Atentem aí para a questão da linha de produção que Henry Ford desenvolveu, que era muito boa para a questão de produção de veículos, entretanto era muito massificante para o trabalhador. Hoje a Toyota tem um sistema em rodízio, que é muito melhor do que o sistema em série, ou seja, em linha, e isso traz muitos benefícios, não só para a produção, mas também para os trabalhadores. No desenho mecanístico, você tem muitos níveis hierárquicos e uma coordenação centralizada, tem uma departamentalização funcional para assegurar essa especialização, então a pessoa passa 30 anos apertando mesmo os parafusos e ela não tem mudança nisso, isso é prejudicial do ponto de vista humano também, porque se ela perde o emprego, ela não sabe fazer outra coisa. Padrões rígidos de comunicação e cargos definitivos e limitados, não há promoções. Pequena capacidade de processamento da informação. Cargos individuais especializados com tarefas simples e repetitivas, o que torna o trabalho maçante, manual, exaustivo e provavelmente com grandes possibilidades de erros. ênfase na eficiência da produção, no método e na rotina, adequado a um ambiente estável, imutável e de tecnologia fixa e permanente. A gente sabe que nós não estamos num mundo em que as tecnologias são permanentes. E nenhuma capacidade para mudança e inovação. E isso aconteceu até 1950. Aí houve a época da industrialização neoclássica. E esse período ocorreu de 1950 até 1990. Teve início depois da Segunda Guerra Mundial, com mudanças muito mais rápidas, transações comerciais de locais para regionais e de regionais para mundiais, que é o que culminou em 1990 com a globalização. E a era da industrialização neoclássica, ela traz uma teoria clássica substituída pela neoclássica, um modelo burocrático mais redimensionado para a questão mais estruturalista. Uma teoria de relações humanas foi substituída pela teoria comportamental, que é muito mais importante. Houve uma teoria de sistemas e, no seu final, a teoria contingencial, que a gente vai ver isso em mais detalhes depois. O desenho matricial agora. A indústria neoclássica agora tem uma maneira diferente de enxergar. O desenho agora da empresa é híbrido, então existe uma estrutura funcional acoplada à estrutura de pessoas e máquinas, uma coordenação descentralizada sob dupla subordinação, autoridade funcional, autoridade dos projetos, ou seja, das coisas específicas. Padrões duplos de interação em cargos mutáveis e inovadores, aumento da capacidade de processamento da informação, cargos adequados para tarefas mais complexas e inovadoras, ideal também para ambientes estáveis, mutáveis e tecnologia mutável, e razoável capacidade para mudança e inovação. E a era da informação. Início da década de 90, é a época que estamos vivendo agora, né? E a principal característica são as mudanças, a tecnologia da informação, que muda constantemente. Então, na era da informação, nós temos um desenho mais orgânico, ênfase nas equipes autônomas e não mais em órgãos ou departamentos, elevada interdependência entre as redes internas das equipes, organização ágil e maleável, fluida, simples, inovadora. Também temos cargos flexíveis e adequados a Também temos cargos flexíveis e adequados a tarefas complexas e variadas, capacidade expandida de processamento de informação, ênfase na mudança, na criatividade e na inovação, bem como ser ideal para um ambiente mutável, dinâmico e com tecnologia de ponta que a gente vive hoje. Então as mudanças aconteceram, aí está um resumo de tudo.
E a gente vê que desde o início da industrialização, nos anos de 1900 até 1950, até sua expansão de 1950 a 1990 e até os dias atuais, a gente tem que saiu de departamento pessoal para departamento de relações industriais, onde as pessoas são enxergadas como mão de obra, para departamento de recursos humanos e departamento de gestão de pessoas e pessoas como recursos humanos, e agora equipes de gestão de pessoas que enxergam as pessoas como parceiros. E para a gente resumir tudo isso, a gente tem os desafios do terceiro milênio, as tendências atuais do mundo moderno e o que isso vai interferir na gestão de pessoas. Então, o que é que temos? Globalização, tecnologia, informação, conhecimento, serviço, ênfase no cliente, qualidade, produtividade e competitividade. Então, nós temos 9 itens que influenciam profundamente na gestão de pessoas e necessariamente nesta ordem. Então, é importante que a gente reflita sobre essas questões. Ao longo do curso, eu vou falar mais ainda sobre esses itens, porque a gente ainda está muito no início, para vocês entenderem com mais profundidade em todos esses 9 itens que a gente está falando.